Há uma força que atua muito acima do que você conhece como manifestação. Uma força silenciosa, antiga e infinitamente mais poderosa do que qualquer técnica mental, qualquer alinhamento vibracional ou qualquer tentativa de atrair algo para a sua vida. É uma lei tão superior que, quando você finalmente a acessa, sua história se reorganiza sem esforço. Eventos mudam de lugar. Histórias perdem peso. Caminhos se abrem onde a lógica garantiria que nada poderia acontecer. E o mais intrigante, quase ninguém fala dela. Quase ninguém percebe que ela sempre esteve operando, mas só se revela para quem está pronto. Toda a sua vida, você foi ensinada a medir resultados pela força do que faz, pela energia do que pensa ou pela disciplina do que repete. Mas existe algo acima disso. Um mecanismo invisível que age fora das regras do tempo. Um campo onde a intenção deixa de ser trabalho e se torna reconhecimento. Onde você não puxa a vida para você, a vida é que passa a te carregar. Esse é o território da lei da graça. E se isso soa grandioso, é porque realmente é. Não no sentido exagerado, mas no sentido exato. A graça não argumenta, não negocia, não mede merecimento, não espera que você esteja perfeita. Ela opera no ponto onde você finalmente solta a tentativa de controlar e aceita a inteligência que conduz tudo o que existe. Mas antes de entender como essa lei funciona, você precisa encarar um ponto crítico. Você viveu até hoje baseada em leis inferiores. E isso não é culpa sua. É programação. É cultura. É sobrevivência. Quando alguém fala sobre manifestação, está falando de um processo interno, sim, mas ainda limitado pela mente humana. Sua mente só consegue criar a partir do que conhece, do que viveu, do que acessou. É um campo útil, porém estreito. Nada errado em desejar. Nada errado em alinhar pensamentos. Mas é pequeno demais comparado ao que realmente está disponível. Acima disso, vem a lei que define suas experiências com base no que você já viveu, suas memórias, traumas, repetições, ações, omissões, escolhas e não escolhas. É o campo causal. Aquilo que muita gente chama de karma. Ele explica por que certos ciclos se repetem. Porque você não nasceu com determinadas facilidades. Porque certas áreas da sua vida parecem andar sempre mais devagar. Não é punição. É apenas consequência. Mas também é limitado. Agora, quando você ultrapassa esse campo e entra no espaço da graça, algo radical acontece. As regras que pareciam fixas perdem autoridade. As repetições começam a se desfazer. As circunstâncias deixam de responder ao seu passado e começam a responder ao seu alinhamento interno com algo muito maior do que você. E é aqui que muita gente se confunde. A graça não é um prêmio. Não é uma recompensa. Não é uma troca. É um estado. Ela só aparece quando você abandona a tentativa desesperada de ser a única mente responsável pela própria vida. Quando você para de barganhar com o universo e começa a se relacionar com o que realmente é a fonte de tudo. Quando você deixa de controlar e passa a confiar não por fraqueza, mas por reconhecimento, você entende que existe uma inteligência superior navegando através de você. E é exatamente aqui que começa o seu ponto de virada. Imagine por um instante que tudo aquilo que você chama de sorte, coincidência, sincronicidade, porta aberta, cura espontânea, alívio repentino, oportunidade no último minuto, nada disso é aleatório. É graça atuando. Só que a graça exige algo que o ego humano resiste violentamente. A entrega. E antes que você pense que entregar significa desistir, deixar para lá, cruzar os braços, não. Entrega, no sentido espiritual mais profundo, significa alinhar sua vontade pessoal com uma vontade infinitamente mais sábia. Significa deixar de lutar contra a vida e começar a caminhar com ela. Significa abrir espaço para que o que você deseja venha pelo caminho mais leve, mais rápido e mais inteligente, e não pelo caminho mais exaustivo. Ninguém acessa a graça tentando controlar. E ninguém perde a graça por não ser boa o suficiente. As duas coisas são ilusões. A graça não responde ao seu esforço. Responde ao seu estado. E o estado que a ativa poderia ser resumido em 3 pilares. 1. Entendimento. Reconhecer que existe uma inteligência maior que você. Não como crença cega, mas como percepção real. Algo que se sente, não que se repete. 2. Sintonização. Criar um espaço interno para essa inteligência operar. Seja através de silêncio, meditação, oração, devoção, contemplação. O nome não importa, o contato importa. 3. Entrega. Aqui está o ponto onde tudo muda. É quando você solta a tensão de precisar controlar cada detalhe.
É quando você decide confiar, não como fuga, mas como sabedoria. É quando você praticamente diz ao universo: conduza, eu sigo. E quando isso acontece, a vida se reorganiza. Não é filosofia, é lei. Essa é a lei que supera a manifestação em 1000 vezes porque ela não exige que você crie tudo com as próprias mãos, ela coloca a criação em movimento para você. Ela quebra repetições. Ela ativa atalhos. Ela dissolve resistências. Ela te reposiciona com precisão milimétrica. E o mais impressionante, ela não depende do seu passado. A graça não responde ao que você fez. Ela responde ao que você aceita se tornar. E aqui eu deixo a pergunta final, a que define se você acessa esse campo ou continua criando com esforço. Você está disposta a deixar a vida ser tão mais leve, tão mais guiada e tão mais inteligente? Que o seu ego deixe de ser o comandante e se torne apenas o canal. Porque é exatamente nesse ponto que a graça entra. E quando ela entra, nada permanece pequeno,